Olá, amigos da Amazônia, chegamos com mais uma edição do seu programa Caminhos da Amazônia. E você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? O endereço está aí na tela do seu televisor. Neste programa você vai acompanhar uma viagem pela piscicultura no estado do Amazonas. Primeiramente você vai conhecer como iniciou a piscicultura no município de Rio Preto da Eva. E em seguida você vai conhecer o boom da criação de pirarucu no município de Manacapuru e também no município de Iranduba. O município de Rio Preto da Eva acumula a maior quantidade de piscicultores que o estado do Amazonas possui. Aqui iniciou a criação de tambaqui em cativeiro e depois a criação de matrinchã em tanques escavados, barragens e canal de Igarapé. A reportagem é de Valdomiro Tavares. Fazenda Santa Rosa, em Rio Preto da Eva, a 78 quilômetros de Manaus. Aqui encontramos o fazendeiro e piscicultor Adail Paes. Ele trabalha criando peixes desde a década de 1990. Foi um dos pioneiros na atividade aqui no estado. Ele diz que no começo deu até farinha de mandioca para alimentar os peixes. Naquela época, a gente não tinha nem ração aqui no estado. A gente dava era aquele pão, era farinha, aquele negócio macaxeira. Quando eu comecei a criar aqui, que era tambaqui. Aí depois eu vi que aqui as minhas barragens é boa para criar matechã. Foi quando eu comecei a criar matechã. Atualmente ele tem 9 barragens e 6 tanques escavados, onde cria 70 mil matrinchãs e 20 mil tambaquis. No início do ano, a produção comercializada com feiras e restaurantes de Manaus foi de 60 mil matrinchãs, mas a crise causada pelo coronavírus, a partir do mês de abril, atrapalhou bastante. Seu Adail diz que ficou sem poder vender o pescado neste período. Nós tivemos muita dificuldade por causa da pandemia. Os restaurantes ficaram fechados, as feiras, e eu tive uma grande dificuldade para vender meu peixe esse ano. Que eu era para ter povoado as minhas barragens até o mês de abril, eu vim terminar de botar peixe agora no mês de junho. Aqui tem barragem que eu coloquei a matechã, que está dando 350 gramas, as que eu botei no mês de maio está dando já 495 gramas. A gente está fazendo hoje a biometria para poder meter aerador nessas barragens e botar a ração conforme a pesagem está sendo pesada hoje. Apesar dos problemas causados pela pandemia, ele diz que pretende aumentar a quantidade de tanques para a criação de tambaqui. O meu plano aqui é junto aos órgãos do governo, junto ao IPAAM, tirar uma licença para construir aí uns 10 hectares para criar tambaqui, porque o tambaqui você tem como botar 6 a 7 mil alevins de tambaqui num hectare de água. Aí você coloca 7 aerador, com um ano você está tirando tambaqui com 3 quilos. É uma produção muito boa. Eu acho que nem o gado, eu mexo com gado há mais de 30 anos, nem o gado acompanha o lucro do peixe que ele dá. O peixe, para mim, sempre eu tive sorte de ganhar dinheiro com peixe. E estou ganhando, graças a Deus. No dia em que estivemos na Fazenda Santa Rosa, o técnico em agropecuária Jorge Alves estava fazendo a biometria dos peixes. Ele destaca a importância do acompanhamento para conseguir melhores resultados com o pescado. Esse acompanhamento de biometria é uma atividade que tem que ser feita em qualquer piscicultura para acompanhar o desenvolvimento do peixe. Quando não faz a biometria, eu não sei calcular o que eu vou colocar de ração para o peixe, eu não sei se o peixe está desenvolvendo. Então a biometria é o momento de você fazer tudo isso. Você vai ver a sanidade do peixe, se tem doença ou se não, e calcular a ração, entendeu? E ver o crescimento do peixe durante o período que foi avaliado. Aí a gente sabe se está bem, se está ruim, se precisa consertar a água, se precisa aumentar a ração. Esse é o processo do acompanhamento que a gente tem que fazer. Nossa equipe também visitou um outro piscicultor, o seu João Rames Guimarães. Na propriedade, que fica no quilômetro 96, ramal Antiga Estrada Velha, em Rio Preto da Eva, ele tem 5 tanques escavados, onde cultiva tambaqui curumim. Ele também foi prejudicado pela pandemia do coronavírus. Mesmo assim, ele acredita que vale a pena investir no setor. Você vê a nossa luta
como é que eu vou puxar uma rede dessa para poder pegar um peixe desse, né? 2 pessoas, 3 pessoas, né? É muito, vamos dizer, gratificoso quando você tem uma produção que você puxa e você vê uma produção dessa, sabe? Você fica, poxa, muito contente, né? Quando você vê que seu esforço não está sendo jogado fora, não está sendo em vão, né? Mas eu acho que vale a pena. Deste tanque, seu Guimarães fez a despesca de 2 toneladas de tambaqui curumim no mês de agosto. O piscicultor trabalha com mais tranquilidade quando ele sabe que tudo que ele produz já tem mercado garantido, já tem um comprador para toda a sua produção. É o caso do senhor João Rames, né? Aqui em Rio Preto da Eva. Seu João Rames, como foi que o senhor conseguiu essa parceria? Bom, nós fizemos um passeio em Rondônia ou em Mato Grosso, onde nós copiamos lá que todo o pessoal que trabalha em piscicultura lá já tem o mercado certo. Os frigoríficos, né, não compram a produção, pagam para o produtor produzir para eles. Então, eu achei interessante essa parceria. Aí o que eu fiz? Eu corri atrás dos frigoríficos que trabalham com pescado e fizemos essa parceria. Meu peixe, ele é todo trabalhado em cima do frigorífico. Eu fico despreocupado com isso. Em uma barragem em meio à floresta, seu Guimarães cria 60 pirarucus. Quando for o período da despesca, todos vão ser levados para os frigoríficos com quem ele tem contrato. O trabalho dos piscicultores em Rio Preto da Eva é acompanhado por técnicos do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, que prestam todas as orientações necessárias. Segundo o IDAM, existem no Amazonas 3.500 piscicultores. A produção estimada do estado é de 25.480 toneladas de pescado em todas as modalidades de produção, seja viveiro escavado, barragem, tanque-rede e canal de igarapé. Para saber as recomendações, né, que serão necessárias tanto para alimentação, né, ou para uma adequação, ou uma seleção, né, possivelmente, tá? E é isso. Trabalhando assim de sol a sol e vencendo as dificuldades, que os piscicultores vão vencendo barreiras para ajudar a colocar na mesa da população amazonense alimentos frescos e saudáveis. No próximo bloco você acompanha como está a criação de pirarucu no município de Manacapuru. A criação de pirarucu em cativeiro começou no Amazonas, no município de Manacapuru. E você vai conhecer como tudo isso caminhou passo a passo. E hoje, os piscicultores de lá estão desenvolvendo novos sistemas e utilizando novas tecnologias para criar o maior peixe de escama de água doce do planeta. Acompanhe na nossa reportagem. O Amazonas é o maior estado do Brasil em extensão territorial e também o maior em volume de água doce. Os mananciais podem ser vistos entre florestas e em bacias hidrográficas a perder de vista. Na região Médio-Rio Solimões está o município de Manacapuru, distante de Manaus, a capital do estado, 70 quilômetros em linha reta e 100 quilômetros por estrada, a rodovia AM70. A cidade-sede fica de frente para o rio Solimões. É margeada pelo rio que dá nome ao município, que é cercado pelos lagos do Biriti e do Calado, ambos de águas escuras. Manacapuru, que no dialeto indígena da etnia Mura significa flor matizada, tem uma área territorial de 7.000 quilômetros quadrados que abrigam 97 mil pessoas, segundo o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O município é conhecido como a capital brasileira da malva e da juta, como a terra das cirandas
e a cidade é chamada de Princesa dos Solimões. E agora Manacapuru passa a ser conhecido pela criação do maior peixe de escama de água doce do planeta, o pirarucu. E tudo começou nesta propriedade aqui, propriedade de uma família de pescadores e armadores de pesca, às margens do Rio Solimões. A criação de pirarucu nesta fazenda iniciou no ano 1995 em sistema de barragem. Atualmente na propriedade existem 27 tanques escavados com barragens e 3 lagos que abrigam quase 3.000 unidades de pirarucu. O patriarca da família, Manuel Chicó, foi quem deu os primeiros passos para a criação e reprodução do pirarucu em cativeiro no Amazonas. Ele pagou um preço muito alto. Uma das barragens rompeu e jogou nos Solimões milhares de tambaquis e pirarucus, dando um prejuízo incalculável à família. Agora, quem cuida da fazenda é o filho mais novo, o César Chicó. Ele diz que os desafios para tocar as atividades são grandes, mas com a ajuda dos irmãos, das novas tecnologias e com muito esforço, pretende diversificar as alternativas econômicas na propriedade. Rapaz, isso aqui era um sonho do papai. Ele começou com fazenda, mexer com fazenda e começou a mexer com frigorífico. Ele resolveu fazer um viveiro, né? Que era o sonho dele, que achava que ganhava dinheiro mais fácil. Mas só que ele teve uma dificuldade. O investimento é muito alto e foi pegando uma coisa e foi puxando a outra. Ele nunca foi daquele cabo de se conformar só com uma coisa, um tanque. Não, esse não deu porque isso era um, mas bora fazer outro que vai dando, e a coisa foi aumentando e chegou a esse ponto que você viu aqui. Inclusive, a gente está até com um pensamento de fazer aqui isso aqui para visita, fazer um motel, isso, fazer um pesca e pague. É para mostrar isso, divulgar. Primeiro a gente tem que se organizar todinho, aí que a gente vai abrir a porta ao público, né? A criação de pirarucu em cativeiro despertou o interesse até de pequenos agricultores da região. Neste sítio, no ramal do Lago do Calado, 2 irmãos, Aldeni e Alderi Marques de Oliveira, fizeram um investimento que agradou em cheio. As 300 unidades de pirarucu que estão nos tanques já fazem parte da 3ª temporada do criatório. As 2 anteriores foram comercializadas sem muito esforço e quase nenhum investimento foi feito. Olha, a diferença é que hoje o peixe da natureza ele fica mais tranquilo, né? Hoje a gente pode meter uma rede aqui, pega um peixe dentro, que nem a gente diz, dentro da lei, aí não precisa mais a gente estar voando o peixe da natureza. Naquele tempo que a gente vivia lá, o BDF era muito rígido, né? Hoje a gente, só lembrando que a gente conseguiu trazer os lagos da gente para cá, mas que hoje tudo é oficial. Olha, hoje os nossos filhos, nossos netos, e eu e o Daniel já tem neto, a gente tem o prazer de estar tirando o peixe, ele está narrando com a gente aí, olha tio, olha como é bonito, olha que coisa linda, né? Os 2 irmãos descobriram um novo sistema de engorda do grande peixe amazônico. Descobriram através do engenheiro de pesca Américo Vespúcio Júnior, que daqui a pouco vamos visitar a propriedade dele, o milagroso tanque quadrangular de alvenaria. Não adianta a gente dizer, eu vou criar de qualquer jeito, isso aí não adianta não. Primeira coisa é se legalizar junto aos órgãos competentes, né? Depois disso aí, meu amigo, aí você compra seu alevino de pirarucu, você pega a nota fiscal. Esses alevinos, eles têm uma origem registrada, então não tem perigo nenhum não. Não adianta você dizer que vai criar de qualquer jeito, que não dá. Outro que aderiu ao sistema de tanques de alvenaria quadrangular foi o produtor rural Edmar Brito de Mello. No galpão existem 5 tanques e cada um abriga 20 peixes grandes. Neste estão as matrizes, as fêmeas, e os reprodutores, os machos. Nos demais tanques estão os que foram separados para a engorda. E para facilitar o crescimento, o piscicultor coloca a ração balanceada e alimenta os peixes sempre nos mesmos horários para um melhor ganho de peso. Estou com 600 pirarucu na faixa de 8 a 15 quilos em sistema engorda. E estou preparando os tanques para botar as matrizes para a gente colher os alevinos lá. O tanque de concreto é pelo espaço e pelo manejo. Aqui uma pessoa maneja 600 mil pirarucu.
Dá de comer de manhã, pela parte da manhã, 6 horas da manhã, e pela parte da tarde, 5 horas da tarde. E fica fácil. E a maneira de engordar. E o crescimento também, que é muito rápido. Iniciativa muito boa e a gente precisa, enquanto governo, estar próximo, né, para que possamos orientar, capacitar e dar um melhor rumo para que eles possam obter êxito nessa empreitada. O potencial da espécie é inegável e assim que você aproveita praticamente tudo dela, né, desde o próprio filé, ventrecha, até a própria pele para se transformar em couro, enfim, a língua, enfim, são várias subprodutos que podem ser feitos do pirarucu. Este sistema, que agiliza o crescimento e a engorda do pirarucu, também beneficia outras culturas na propriedade. A água com as fezes dos peixes é considerada o adubo orgânico para pastagens e para plantas frutíferas, como os pés de açaí. Criadores de pirarucu no estado de Rondônia estão fazendo a integração entre a criação de peixe em tanques de alvenaria, pastagens e fruticultura, e os resultados têm surpreendido os produtores lá. Essa água, ela está nesse momento extremamente rica em nutrientes, principalmente de nitrogênio e fósforo, né? Então, no sistema confinado, a nossa ideia é não desperdiçar essa água. Essa água ela é uma água extremamente rica, né? E, de certa forma, que existe um custo dessa água, né? E a nossa ideia é conduzir essa água para um reservatório que será direcionado para a fertirrigação de outras culturas. A exemplo da banana, a própria hortaliça, cultivo de maracujá, enfim, entre outras culturas. No próximo bloco você vai conhecer um novo sistema de criação de pirarucu em Iranduba, interior do Amazonas. No município de Iranduba, um projeto desenvolvido pela Faculdade de Ciências Agrárias do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Amazonas está mostrando que é possível criar um monte de pirarucu, ou seja, 200 peixes em um tanque circular. Você também nessa reportagem vai conhecer como o engenheiro de pesca Américo Vespúcio Júnior está desenvolvendo formas para melhorar a qualidade de vida dos piscicultores em Manacapuru. A região entre os municípios de Manacapuru e Novo Airão possui relevos diferentes e a cobertura florestal sofreu pouco desmatamento. Mesmo nas margens das estradas, onde as pessoas construíram suas casas, fizeram roçados e criam pequenos animais, a mata nativa pode ser vista e observada pelos viajantes que trafegam pela rodovia AM-352, que liga Manacapuru a Novo Airão. E é no quilômetro 27 que está a propriedade do engenheiro de pesca Américo Vespúcio Júnior. Dentro do terreno dele tem patos, gansos, galinhas e galinha da Angola. A principal atividade da fazenda é a reprodução de alevinos de pirarucu, que são repassados a agricultores familiares. Os filhotes ficam nestas telas onde são alimentados e protegidos de predadores. São 3 tanques escavados e no maior deles tem matrizes e reprodutores com mais de 80 quilos cada. Américo Vespúcio Júnior diz que a criação de pirarucu em cativeiro é uma vantajosa e lucrativa alternativa econômica para pequenos agricultores. O pirarucu ele pode ser desenvolvido por produtores familiares, né, bem capacitados. Nós conseguimos obter êxito tanto na reprodução como na engorda. A população local ainda não faz essa diferença do peixe da piscicultura e o peixe do manejo.
Agora estamos indo conhecer um novo sistema de criação de pirarucu numa propriedade na rodovia AM70, região do município de Iranduba, distante 26 quilômetros de Manaus por estrada. Deixamos a pista asfaltada e seguimos por uma extensão de 8 quilômetros por essa estrada de barro batido. O local é uma chácara que abriga matrinchãs em canal de igarapé e 6 tanques circulares de alvenaria com mais de 600 unidades de pirarucu com peso entre 4 a 5 quilos. Eu vejo que não existe espécie hoje na piscicultura com mais viabilidade em relação ao pirarucu. Nenhuma das espécies que nós trabalhamos hoje consegue ter um alcance, de ganho de biomassa, seja no peixe de 6 meses produzidos ou de 12 meses, ganhar quase 35 gramas por dia. Aqui os dejetos dos peixes viram adubo orgânico para pomares de plantas frutíferas e para adubação de pastagens. Na área ao lado será construído um abatedouro para beneficiar o pescado, agregar valor ao produto e armazenar a carne, para assegurar ao comprador e ao consumidor qualidade e sanidade, já que do pirarucu tudo se aproveita. Na natureza nada se perde, E o pirarucu não é diferente, Então, se você for pensar em termos de aproveitamento de pele, o peixe de 6 quilos ele já não serve, porque é um peixe pequeno, então requer uma acurácia bem mais refinada em relação à retirada dessa pele. Mas o peixe de 12 a 14 quilos, ele também abre um nicho muito importante em relação a esse reaproveitamento. Só para você ter ideia, lojas em São Paulo vendem bolsas aí com valor de R$5 mil, aquela marca Osklin, também tem botas, carteiras com a pele do pirarucu já curtida. Em relação à carcaça, em relação à cabeça, que é uma iguaria, que muita gente não sabe, mas a cabeça do pirarucu também preparada, ela é maravilhosa. A gente pode aproveitar, fazer a parte da farinha de peixe, fazer o piracuí, Só para você ter uma ideia, se você digitar lá no Mercado Livre, 200 gramas de piracuí de pirarucu é comercializado a R$50 hoje na internet. Então imagina o alcance que a gente tem a partir do momento que você pensa em reestruturar essa cadeia de produção. E a escama, que é muito utilizada no artesanato também. Tem um projeto de pesquisa agora recente que está trabalhando a escama sendo utilizada em coletes, coletes à prova de bala. Então você imagina o alcance que a gente tem em relação aos subprodutos, e aquilo que até então seria descartado. A criação da espécie em cativeiro com certeza diminuirá a pressão da pesca predatória do pirarucu nos lagos e nos braços de rios. E desta forma, as futuras gerações poderão não só ver e conhecer a arapaíma gigas, o maior peixe de escamas de água doce, como também saborear sua deliciosa carne. Para os donos de restaurantes especializados em servir pratos com peixe, o pirarucu de cativeiro, além de oferecer garantia de origem do pescado, também assegura aos chefes e clientes um produto saudável com sabor inigualável. Esse trabalho de pirarucu foi muito importante para nós que trabalhamos com peixe cru. Por quê? Porque você vê que tem origem. Isso para nós é muito importante. Por isso que o trabalho que está fazendo eu aprovo e espero que continue fazendo e que dê muito sucesso para todos nós. E este foi a edição do seu programa Caminhos da Amazônia de hoje no Amazonsat. Você pode ainda nos acompanhar e rever o programa nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube, no nosso canal Caminhos da Amazônia. Lembrando a você que esta foi uma viagem maravilhosa que realizamos com toda a equipe do programa Caminhos da Amazônia pelo mundo da piscicultura no estado do Amazonas. E a gente espera contar com a sua audiência no próximo programa. Acompanhe-nos, comente, curta, compartilhe esse programa que é tão importante para a sociedade amazonense, para a sociedade amazônica, porque estamos aqui mostrando atividades que são amigas do meio ambiente. Um grande abraço para você e nós voltaremos no próximo encontro.